Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. Versículo de número 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um ao seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 peixes, pães, aliás, de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Continue com a sua Bíblia aberta. Irmãos, o nosso Deus, Ele nos levou nessa noite, nesse texto de João, capítulo de número 6, que fala da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos. 5 pães e os 2 peixinhos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava com uma grande multidão. Jesus estava rodeado pela multidão. E para ficar um pouquinho tranquilo, um pouquinho sossegado, Jesus ele foi para o monte, juntamente com seus discípulos, para o monte. Ele queria bater um papinho com seus discípulos ali no monte, mas não teve jeito. A Bíblia diz que mesmo assim a multidão começou a subir aquele monte e foram em direção a Jesus. A Bíblia fala que Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele ergueu os olhos e, olhando mais lá para baixo, ele viu que a multidão vinha subindo ao redor dele. A multidão vinha subindo ao encontro de Jesus. Aí Jesus então nesse momento olha para os seus discípulos que estavam ali mais próximo, e Jesus então olha para eles e disse assim: olha, como que nós vamos alimentar essa multidão? Essa multidão que já está nos seguindo há tanto tempo, essa multidão que está atrás da gente já faz muito tempo, e já está chegando a noite, e nós não temos o que dar para essa multidão. A Bíblia Sagrada diz que Filipe, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus,
falou para Jesus assim: Senhor, mesmo que a gente tenha 200 denários, ainda não vai dar para alimentar esse povo, não vai dar ainda para a gente comprar tanto pão para alimentar esse povo aí. Por quê? Porque tem gente lá que come mais de um pão, né? Então 200 denários equivale hoje a mais ou menos 6 mil reais, né? Na nossa conta de hoje. Mas se tiver, por exemplo, pessoas que comem 3, 4 pão, não ia dar mesmo. Então foi quando Filipe disse para Jesus: Senhor, mesmo que nós tenhamos 200 denários, não dá para comprar alimento para essa multidão, não dá para a gente alimentar a esse povo, Senhor. Aí de repente, um dos apóstolos, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, chega para Jesus e disse assim: Jesus, tem um rapazinho aqui perto de nós, tem um moço aqui perto de nós, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas para uma multidão desse tamanho, para que serve 5 pães e 2 peixinhos? Jesus disse para Filipe e para André: vai lá então, pega os 5 pães e os 2 peixinhos e tragam aqui para mim. E quando eles trouxeram aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, a Bíblia Sagrada fala que Jesus começou a distribuir para a multidão aqueles pães e aqueles peixes, e começou a distribuir. Irmãos, a Bíblia fala que era quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então a gente estima aproximadamente umas 7 mil pessoas mais ou menos no meio daquela multidão. E Jesus eles começaram a distribuir, os discípulos, né, começaram a distribuir os pães e os peixes, 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 e olha, alimentou aquela grande multidão, e ainda sobraram, e ainda sobrou. Diz aqui a palavra: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ainda sobrou. Irmãos, Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Eu gostaria de trazer uma palavra, prometo para vocês que serei breve, não vou cansá-los, pode ficar tranquilo, ninguém vai dormir também, pode ficar tranquilo, eu vou ser bem rápido na exposição, até porque nós ainda temos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas irmãos, hoje Deus me levou para um outro rumo nessa palavra aqui. Nós não vamos falar especificamente sobre o milagre da multiplicação. Nós vamos falar sobre esse jovem que está inserido nessa história da multiplicação. A gente não sabe o nome desse jovem, a gente não sabe quantos anos, pastor Zé Roberto, esse jovem tinha, mas André falou que era um rapaz, era um jovem. Tem um rapaz aí, tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. A gente não sabe a idade exata dele, a gente não sabe da onde esse jovem era, da onde esse moço era, mas o que importa é que ele estava seguindo Jesus, e ele estava no meio da multidão que estava seguindo Jesus. A Bíblia não diz o nome desse jovem, se era José, se era Marcos, se era João, se era Tiago, se era Sebastião. A gente não sabe o nome desse jovem, mas irmãos, a gente pode tirar algumas lições maravilhosas da vida desse jovem. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta: o que você faria com 5 pães e 2 peixinhos? Estou perguntando para você.
o que você faria com 5 pães e 2 peixinhos? Talvez você responderia: pastor, eu faria a mesma coisa que esse moço fez. Eu entregaria para Jesus para matar a fome daquela multidão. Bom, tudo bem, mas o que você tem feito então com aquilo que Deus tem te dado? Você não tem 5 pães e 2 peixinhos aí dentro do teu bolso, na sua mão, lá na sua casa, mas você tem outras coisas que você pode usar para a honra, para a glória e para o crescimento do reino de Deus. Você tem a sua saúde, você tem o seu dinheiro, você tem o seu carro, você tem a disponibilidade, você tem a sua inteligência, você tem a sua sabedoria, você tem as 2 pernas que Deus te deu, você tem os 2 braços que Deus te deu, você tem os 2 ouvidos que Deus te deu, Deus te deu uma boca maravilhosa, Deus colocou dentro da tua boca uma língua que faz com que você fale fluentemente aquilo que você deseja falar. Deus te deu 2 olhos perfeitos e maravilhosos. Deus te deu saúde para a honra e para a glória do nome dEle. Você não tem 5 pães e 2 peixinhos, mas você tem muito mais do que isso. E muitas vezes nós não damos, nós não oferecemos para a glória do nosso Deus. Nós não damos, nós não fazemos nada, nós ficamos apenas de braço cruzado. Deixa que os outros façam, deixa que os outros orem, deixe que os outros jejuem, deixa que os outros preguem o Evangelho, deixa que os outros enfrentem os perigos, deixa que os outros vão no meu lugar. Irmãos, não é assim o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é algo muito importante, e nós precisamos oferecer aquilo que nós temos em prol do reino de Deus. Nós precisamos oferecer para Deus, doar para Deus aquilo que Deus tem colocado na nossa mão para o crescimento do reino dEle, para o crescimento da igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, nós não temos 5 pães e 2 peixinhos, mas nós temos muito mais do que isso, e às vezes nós não oferecemos ou não fazemos nada para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu estou falando isso só para ficar para meditação, só para a gente meditar, para a gente ir dormir para casa com esse barulho na cabeça, para a gente deitar na cama com esse barulho na cabeça. O que eu tenho feito para o crescimento do reino de Deus? Aquele moço ofereceu os 5 pães e os 2 peixinhos que ele tinha. E eu, o que eu tenho oferecido para o Senhor? O que eu tenho dado para o Senhor? O que eu tenho feito para o Senhor? Quase nada às vezes. Amém, irmãos? Bom, vamos meditar, vamos ver aqui um pouco sobre a vida desse moço, as atitudes daquele jovem diante da situação que estava vivendo naquele momento. A situação eu já li para vocês, não precisa falar de novo, né? Foi aquele cenário da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, né? Que saciou a fome daquela grande multidão. Quais foram as atitudes daquele rapaz, que deve ser a nossa também? Primeiro, ele estava preparado. Ele estava preparado. Ele estava com 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, esse menino se preparou antes de seguir Jesus. Ele se preparou antes de seguir Jesus. Irmãos, quantas vezes nós nos colocamos à disposição de Deus, mas nós não estamos preparados? Quantas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, mas nós não estamos preparados?
Quantas vezes nós queremos esperar a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, mas nós não estamos preparados. Irmãos, não é hora de nós nos prepararmos, é hora de nós estarmos já preparados, porque a Bíblia Sagrada diz que é grande a seara, mas poucos os ceifeiros. A Bíblia Sagrada diz: olhai para o campo, porque o campo já está branco. A palavra de Deus diz que a seara já está no ponto de ser colhida, e muitas vezes nós não estamos fazendo nada para o crescimento do reino de Deus. Irmãos, aquele moço, ele estava preparado. Como que nós iremos nos preparar para fazer a obra de Deus? É orando, é jejuando, é lendo a Bíblia, é estudando a palavra, é nos colocando à disposição, é falando para Jesus: Senhor, pode contar comigo na tua obra. Senhor, pode contar comigo, porque eu quero trabalhar para ti, eu quero ganhar almas para o teu reino. Irmãos, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar pronto. Aquele moço, ele estava preparado, todo mundo estava despreparado, mas aquele moço estava preparado, ele não ia passar fome de jeito nenhum. Eu disse que eu ia andar depressa. Outra coisa importante na vida daquele moço é que ele estava perto de Jesus. Irmãos, quem está perto de Jesus desfruta de bênçãos maravilhosas. Tem pessoas, irmãos, que vivem longe de Jesus. A palavra de Deus mesmo diz que Pedro seguia Jesus de longe, né? No momento que Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus de longe. Ele estava olhando Jesus de longe. Irmãos, quando Jesus olha para ele e o galo canta, ele começa a chorar, porque ele se lembrou de que Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, 3 vezes me negarás. Irmãos, que maravilha é estar perto de Jesus, é estar nos arredores de Jesus. Irmãos, o menino, né, ele estava perto de Jesus, ele estava envolvido com a obra de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, não ouvem e nem compreendem a voz do Mestre, porque estão distante de Deus. Os seus corações estão voltados para as coisas do mundo, estão desapercebidos e por isso não são usados e abençoados na presença do Senhor. Irmãos, aquele jovem, na hora que Jesus precisou, aquele jovem estava por perto. Talvez se aquele jovem estivesse longe, ninguém veria que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele estava próximo, ele estava perto, por isso ele foi útil para que Jesus fizesse aquele milagre necessário para saciar a fome daquele povo, daquela multidão. Então nunca fique longe de Jesus, nunca fique distante de Jesus, nunca fique a quilômetros de Jesus. Não, chegue perto de Jesus, se aproxime de Jesus, e eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar de uma forma maravilhosa. Amém, irmãos? Então aquele moço, ele estava preparado, aquele moço estava perto de Jesus, e isso fala de comunhão com Jesus. Irmãos, um outro item que eu gostaria de falar para vocês: na hora que ele foi solicitado, ele se apresentou. Ele se apresentou. Quando ele foi solicitado, ele se apresentou. Irmãos, isso nos faz lembrar daquela passagem de Isaías capítulo 6: e agora, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías. O menino, irmãos, ele se apresentou disposto a colaborar com aquele grande milagre que Jesus iria realizar. Então, irmãos, na obra de Deus, nós precisamos também nos apresentar. Irmão, Jesus, ele usa quem se apresenta. Jesus faz milagre na vida daquele que se apresenta. Jesus presenteia aquele que se apresenta. Jesus levanta com poder aquele que se apresenta.
aquele que diz assim: Jesus, pode fazer de mim uma bênção nas tuas mãos, pode fazer de mim um missionário, um ganhador de alma. Olha, Senhor, eu me alisto para fazer parte do teu batalhão. Irmãos, nós precisamos nos apresentar e dizer para Jesus assim: Senhor, eis-me aqui para fazer parte do seu exército e ganhar almas para o teu reino. Irmãos, muita gente não se apresenta, muita gente fica de longe, muita gente fica à distância. Se apresente nessa noite, mostre para Jesus que você é um potencial na obra dele, mostra para Jesus que você tem capacidades para fazer a obra dele, mostra para Jesus que você tem qualidades para fazer a obra dele, mostra para Jesus que você tem disposição para fazer a obra dele. Não fica de longe como Pedro fez, não fique seguindo Jesus de longe, como muita gente hoje ainda continua seguindo, preocupados com o mundo, preocupados com o pecado, envolvidos com aquilo que não é de Deus, envolvidos com aquilo que não é do agrado do Senhor. Mas chega para Jesus e se apresente a Ele, e diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, conte comigo nessa noite, que eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Então aquele menino, aquele jovem, ele se apresentou. Outra coisa interessante, irmãos, que eu aprendi aqui, ele pensou nos outros. Aquele jovem, quantas vezes a gente é egoísta na obra de Deus? A gente não pensa nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente quer a bênção só para nós. É verdade ou não é? Né, irmã Alba? A gente quer, irmão Osvaldo, a bênção só para nós. E aqui eu vou entrar num aspecto que a gente sempre bate na tecla: a gente não convida ninguém para vir à igreja. Tem tanta gente ao nosso redor e a gente não convida ninguém. Tem tanta gente que mora perto da nossa casa e a gente não convida ninguém. Nós temos parentes e a gente não convida. Nós temos amigos e a gente não convida. Nós temos amigos na escola e a gente não convida. Nós temos amigos no trabalho e a gente não convida. Eu já falei para vocês da experiência de um rapaz de uma determinada igreja. É um fato verídico, mas eu não vou falar de onde que é, e nem que cidade, de que igreja, nada. Não tem necessidade disso. Um jovem, você vai se lembrar que eu já contei essa experiência aqui. Esse jovem, ele era um jovem crente, abençoado, firme na igreja, batizado com o Espírito Santo, falava aleluia, glória a Deus, era um jovem muito abençoado dentro da igreja. E ele trabalhava, ele tinha o seu trabalho secular, ele tinha o seu emprego secular, ele trabalhava. E lá no seu trabalho, ele tinha bastante amigos lá no seu trabalho, bastante colegas lá no seu trabalho. Só, irmãos, que ele saía da igreja, ia para casa, no outro dia ele ia lá para o seu trabalho, trabalhava o dia todo, de tarde ele vinha para casa de novo e tal, de noite vinha para a igreja, no outro dia ele ia para o trabalho de novo, e depois ele vinha para a igreja, vinha para casa almoçar, jantar, e depois vinha para a igreja. A vida dele era essa aí. Ele nunca falou de Jesus para ninguém lá no seu trabalho, ele nunca se preocupou com isso. Ele sempre se preocupou só com ele, de ser abençoado, ser cheio do Espírito. Senhor, vai me enchendo, vai me enchendo, vai me abençoando, vai me abençoando. Mas ele nunca se preocupou com as pessoas que estavam ao seu redor. Um dia, aquele jovem chegou na igreja. Quando ele se sentou lá no banco, no lugarzinho que ele gostava de sentar, de repente, o pregador pregou a palavra, fez o apelo. De repente ele, no meio das pessoas que foram à frente aceitando Jesus,
ele viu um senhor que se levantou também e veio para frente, aceitando Jesus como Salvador. E aquele jovem, quando viu, ele quase caiu das pernas. E quando ele viu aquele homem, ele falou: puxa, meu patrão, o meu patrão hoje veio na igreja, olha que bênção. Quando terminou o culto, ele foi lá, dar um abraço no patrão. Patrão, o senhor veio hoje na igreja e tal. Aí o patrão olhou para ele assim: ué, você é crente? Você é aqui dessa igreja? Ele falou: sou, patrão, eu sou dessa igreja aqui faz tanto tempo. O patrão olhou para ele e disse assim: meu filho, quanto tempo faz que eu esperava por alguém me convidar para visitar uma igreja, porque eu estava precisando tanto de Deus na minha vida, e você nunca me convidou para vir na igreja. A gente estava junto lá todos os dias no trabalho, e você nunca me convidou, nem um dia você me convidou. Você sabe por que eu estou aqui? Não, patrão, é porque um amigo meu me convidou para vir aqui nessa igreja, para eu ser abençoado e para eu aceitar Jesus como meu Salvador. Mas se eu dependesse de você, eu nunca estaria aqui. Irmãos, muitas vezes nós somos egoístas. Nós queremos a bênção só para nós. Nós não pensamos nos outros, né, Vanessa? A gente não pensa nos outros, nas pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, esse mocinho aqui, esse rapaz, desse texto que nós acabamos de ler, ele pensou nos outros. Mas pastor, por que ele pensou nos outros? De onde o senhor tirou essa história aí, de que esse rapaz pensou nos outros? Sabe por que ele pensou, irmãos? Ele podia muito bem sentar debaixo de uma árvore, porque o lugar que Jesus estava tinha bastante grama, e depois tinha bastante árvores. Ele podia muito bem sentar debaixo de uma árvore. Ele poderia muito bem desembrulhar os 5 pães e os 2 peixinhos que ele trouxe de lanche para ele comer, e ele poderia ter comido o lanchinho dele sozinho lá, sem pensar em ninguém. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Ele poderia sentar debaixo de uma árvore. O povo está com fome aí, que se dane o povo. Eu vou encher minha barriguinha aqui, debaixo da árvore, que eu vou comer. Os outros que se dane. Não. Quando André chegou para ele e pediu para ele doar os 5 pães e os 2 peixinhos, o que ele fez? Ele não entendi. Ele entregou. Ele não queria saber se ele ia ficar sem lanche. Se fosse outro, falaria: capaz mesmo, que eu vou dar meu lanche. Vou nada. Aonde que eu vou comprar outro lanche aqui por perto? Não tem venda, não tem mercado, não tem nada, não tem shopping, não tem nada aqui por perto. André, vou dar meu lanche nada, rapaz. Eu vou debaixo daquela árvore ali comer o meu lanchinho, os outros que se dane. Mas quando o André chegou para ele e pediu, ele falou: tá, não interessa se eu vou ficar sem, não interessa que eu vou ficar sem, mas leva lá para Jesus, porque se Jesus está pedindo, é porque alguma coisa ele vai fazer. Se ele está pedindo, é porque alguma coisa ele vai fazer. Eu não estou preocupado se ele vai fazer, se ele não vai, o que ele vai fazer, o que ele não vai, mas pode levar o meu lanche para ele lá, porque ele é Jesus, ele é mestre, e ele vai fazer alguma coisa, eu tenho certeza disso. Irmãos, será que nós estamos pensando nos outros que estão ao nosso redor? E Jesus o que fez? Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, muito mais do que 5 pães, muito mais do que 2 peixinhos. Aquela grande multidão de aproximadamente 7.000 pessoas comeram e comeram e comeram. Aquele menino também deve ter comido mais do que ele tinha até, mais do que os 5 pães e os 2 peixinhos. Ele comeu até mais do que ele tinha dado, irmãos, e ele voltou para casa alimentado para a glória do Senhor, e a multidão também voltou alimentada. Irmãos, vamos deixar de ser egoístas.
Vamos deixar de ser egoístas. Vamos distribuir aquilo que Deus nos tem dado. Amém? Vamos distribuir aquilo que Deus nos tem dado. Deus tem nos abençoado, Deus tem curado, Deus tem nos dado a certeza da salvação. Deus escreveu o nosso nome no livro do céu. Deus nos deu paz, Deus nos deu felicidade, não é? Deus nos deu alegria. Então vamos distribuir isso, porque tem muita gente por aí doente, tem muita gente por aí triste, angustiada, tem muita gente morrendo e indo para o inferno. Vamos distribuir aquilo que Jesus nos deu. Amém? Vamos convidar as pessoas para vir na igreja. Se quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. Mas pelo menos convida. Traga essas pessoas para a igreja. Fala assim: vamos lá, Jesus quer te abençoar, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer transformar a sua vida. Quem aqui um dia recebeu o convite de alguém para vir na igreja? Um dia, você está aqui porque um dia alguém te convidou. Levanta a mão bem alto, mais alto. Olha aí, gente, olha que maravilha. Vocês estão aqui porque um dia alguém convidou para estar aqui. Um dia alguém resolveu repartir o que Deus deu com você. E você se arrependeu de vir para a igreja ou não? Alguém se arrependeu? Não. Você está aqui firme até hoje para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque você veio e Jesus te abençoou também.